presença de Deus está aqui. Eu sei que Deus está te ouvindo e ouvindo o teu clamor e a tua oração. Abra a tua Bíblia comigo. Há uma palavra de Deus aos nossos corações. Aleluia. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4. Vamos ler esse texto. O Espírito Santo colocou no meu coração esta palavra. Aleluia. Enquanto você vai abrindo aí, a gente canta. Cante aí. Aleluia. Sim. Glória a Deus. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel. Você crê na fidelidade de Deus? Fiel. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Aleluia. Levante a tua mão assim, cante. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Oh, eu não morrerei. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Declare a fidelidade de Deus. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Oh, os meus pensamentos são mais altos Quero viver do que os vossos em pensamentos. santidade. Aleluia. E adoração. Glória a Deus. Pois é só dele. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Glória a Deus. Amém? Você pode declarar a fidelidade de Deus. Aleluia. Amém, queridos? 1 Crônicas, capítulo 4. E o versículo 9 e 10. Esse texto é um dos textos do Antigo Testamento que revela o sentimento de um coração de um homem, quando ele entende que é necessário que aconteça uma mudança. Diga comigo, é tempo de mudança. Vamos dizer melhor, diga assim: chega o tempo de mudança. Amém? Aleluia. Chega um tempo na nossa vida que a gente precisa mudar. Chega um tempo na nossa vida que a gente tem que dizer: Senhor, não dá mais assim. Alguma coisa tem que ser diferente. Aleluia. Eu quero que o Senhor faça algo novo na minha vida, porque do jeito que tá, não dá para continuar. E esse homem aqui chamado Jabes, ele faz uma oração. A oração de Jabes é a oração de mudança. É a oração de alguém que entende que é preciso mudar. Amém? Aleluia. Você quer que Deus tenha algo novo para a tua vida? Aleluia. 9 diz assim: e foi Jabes mais ilustre, mais importante do que os seus irmãos. Sua mãe chamou o seu nome de Jabes. Veja que o primeiro nome é Jabes, com um S. O segundo nome é Jabes, com um Z. Certo? Isso tem mudanças
no hebraico, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Diga comigo assim: filho de quem provoca dor. Ele é um filho que havia provocado dor. Por isso que esse nome significa filho da dor, filho de dores, certo? Agora o 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, aqui está a oração dele: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja mais afligido ou aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Essa frase é linda, né? Vamos dizer junto comigo? Vamos com o pastor? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Tome assento, queridos, adorando a Deus. Aleluia. É coisa linda quando a gente vê uma resposta, obreiros, uma resposta de oração. Isso aqui significa resposta de oração. Ele orou e foi atendido. Ele orou, irmão Roberto, e foi respondido. Coisa linda quando a gente consegue alcançar o coração de Deus. Aleluia. Você crê que pode alcançar o coração do Senhor aqui essa noite? Nós viemos aqui, estamos na presença de Deus. Este lugar é lugar de oração. Amém? Casa de oração. Aqui é lugar que Deus responde. Aqui é lugar que Deus atende. Quais são os teus anseios para este mês, para esta semana? Quais são os teus anseios diante das demandas da tua vida? Diante das preocupações que te vêm? Quais são os teus anseios diante das expectativas que você está colocando? Quantas expectativas, quantas coisas você planejou em janeiro, na virada do ano, talvez elas ainda não aconteceram. E você está pensando: Senhor, eu ainda estou esperando essa resposta. Eu ainda estou esperando essa porta. Eu ainda estou esperando esse milagre. Eu ainda estou esperando isso. Eu preciso dessa vitória, dessa conquista, desse milagre, dessa resposta. Aleluia. Nós estamos na presença de Deus aqui essa noite. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está aqui, porque eu já senti a presença dele. Aleluia. Deus está aqui, e eu estou aqui para declarar ao teu coração esta noite que há da parte de Deus uma resposta para o teu coração. Há da parte de Deus uma saída para a tua vida. Há da parte de Deus um escape, uma esperança, uma porta, uma luz, aleluia, na escuridão. Uma porta de escape num caminho que não tem saída. Deus tem. Deus pode, Deus faz, aleluia. E Deus te trouxe aqui essa noite, querido. Se eu fosse você, eu adorava a Deus, aleluia. Mais uma vez, levante a tua mão aí para adorá-lo, porque é tempo de mudanças. Jabes leva o nome. Jabes carrega uma história. Diga comigo assim: todos nós carregamos uma história. Você carrega uma história. Jabes carrega uma história, irmão Rojubá. Ele está levando no seu bojo, nos anos que vão vivendo, ele está levando uma estigma, uma história. E a história de Jabes é mais ou menos, vamos fazer um paralelo aqui, é mais ou menos como aquela história de Jacó, que também levava uma história no nome. Um problema no nome: enganador, usurpador. Então cada vez que alguém vai chamar Jacó, quem que está chamando? Enganador. Na escola, presente. Aí daqui a pouco vão chamar na fila do banco: enganador, estou aqui. Já pensou você carregar esse nome? Enganador, vem cá, estou aqui. E ele vai levando essa história. Isso vai incomodando a gente. Chegou um dia, olha aqui, olha o paralelo, Jabes e Jacó. Chegou um dia que Jacó disse assim:
eu vou ficar no Val de Jaboque, e a minha vida vai mudar hoje. Aleluia. Chegou o dia que ele volta para a terra dos seus pais, e ele decide mudar. Aquele dia diz o texto, que ele passou toda a caravana, passou as mulheres, passou o gado, passou todo mundo, e ele ficou só aquela noite, diz o texto. E naquela noite, Jacó ficou só. Para quê, pastor? Para ter uma mudança. Aleluia. Porque ele precisa de uma mudança, ele precisa de algo novo. E ele está dizendo: eu não vou chegar na casa do meu pai, mas com esse nome. Aleluia. Foi a noite que ele lutou com o anjo, lembra? Foi a noite que ele lutou com o anjo. E diz o texto que pela manhã ele foi abençoado. Diz o texto que pela manhã o anjo tocou na sua coxa. Diz o texto que pela manhã o sol raiou em Peniel. Aleluia. E o nome de Jacó foi mudado para Israel. Aleluia. Você crê que a tua história pode mudar? Qual é o estigma que carregamos? Qual é a história que carregamos? Jabes chega no seu Jaboque. Aqui é o Jaboque de Jabes. Um dia, Jabes também entendeu e disse: sabe de uma coisa? Não quero mais ser chamado de homem que provoca dor. Homem que provoca dor. Esse era o nome de Jabes. Cada vez que a professora chama na escola: ô provocador de dor, vem cá. Ele tem que vir. Ô provocador de dor, presente. Ô provocador de dor. Ele tinha que se apresentar. Ele leva um estigma no seu nome, uma história amarga, difícil, dura. Aleluia. E com isso, olha aqui o pastor, por causa do nome, por causa da história, isso aqui era muito importante para o judeu. Por causa do nome, por causa da história, ele não conseguia prosperar, ele não conseguia avançar, ele não conseguia superar os seus problemas, ele não conseguia superar os seus medos, ele não conseguia superar aquilo. Aquilo para ele era um grande problema, diz o texto, e a oração vai revelar isso. Porque a oração vai revelar o que Jabes está sentindo dentro do seu coração. E ele percebe, escute o pastor aqui, ele percebe que por causa disso, ele não tem a bênção de Deus. E é por isso que a primeira oração que ele faz é essa: se me abençoares muitíssimo. Porque quando ele carrega uma história e um nome, isso marca a vida dele de uma maneira que ele não consegue superar outros medos, ele não consegue transpor outras barreiras, ele não consegue enfrentar as situações, ele não consegue ser um homem abençoado. Aleluia. Escute, olha aqui, porque Deus está falando aqui esta noite. Alguma coisa tem levado você, e você tem percebido que talvez você poderia ser mais abençoado. Você poderia ter a bênção de Deus, e você diz assim: pastor, eu acho que eu não sou um homem abençoado, eu acho que eu não sou uma mulher abençoada como deveria ser. Eu carrego uma história amarga e difícil, no meu nome tem isso. A minha família, pastor, leva essa história. Outro dia eu conversava com alguém, e alguém dizia: pastor, a minha família, todos se suicidaram. Os tios, parente do meu tio, da minha avó, não sei de quem. É uma história, um histórico de suicídio na família. Que coisa terrível. E por causa disso, eu não consigo superar os meus medos. Aleluia. Aquele que liberta do medo está aqui essa noite. Aleluia. Aquele que liberta os teus traumas está aqui essa noite. Aquele que te liberta está aqui essa noite. Aquele que te livra está aqui essa noite. Aquele que te abençoa está aqui essa noite. Aquele que tira os teus medos está aqui essa noite. E este mal não pode caminhar com você, não pode andar com você, não, porque você serve a um Deus que pode te abençoar. Adore a Deus este momento. Esta tarde eu li esse texto, e o Espírito Santo não me deixava de sair desta mensagem, desta palavra. Eu tenho certeza
Tem pessoas aqui carregando marcas. Eu vou repetir. Tem pessoas aqui carregando marcas. O Espírito Santo está me dizendo aqui, Uriade que ova sai. Tem pessoas aqui carregando histórias amargas. Tem pessoas aqui vivendo um momento de tribulação, de perdas, e você não consegue superar isso. Você está carregando isso. E o diabo, que é acusador e mentiroso, ele sempre faz um favor de lembrar, está vendo? É a tua história, é a tua marca, está vendo? Você tem que carregar isso é um negócio que você tem que carregar, é um karma que você tem que carregar. Você vai sofrer a vida toda, sabe? A tua família é depressiva, então você também vai ser depressivo. A tua família tem esse histórico, você vai ter esse histórico. A tua família vive desse jeito, você viverá desse jeito. Aleluia. Mas a minha palavra diz, e a tua palavra diz, que aquele que está em Jesus, nova criatura é. Meu irmão, em nome de Jesus, a libertação de Deus para a tua vida aqui essa noite. A libertação de Deus para nós aqui hoje. Aleluia. Urapacantaravasai. Aleluia. Que história é essa? De que você está carregando? A primeira coisa que Jabes percebeu, ele não consegue ser um homem abençoado. E ele diz, por causa deste nome, eu não consigo a bênção. Por causa desse nome, eu não tenho a bênção de Deus na minha vida. Por causa desse nome, eu não consigo superar. E ele faz a primeira oração. E a primeira oração era essa: Senhor, se tu me abençoares muitíssimo. Qual é a segunda oração, pastor? Não vou demorar hoje. Olha aqui para mim. Diga assim comigo. Ele queria crescer. Ele queria prosperar. Diga comigo bem alto, ele queria prosperar, expandir. Aleluia. Isso aqui tem tudo a ver com problemas emocionais. Tem ou não tem? Tem. A oração de Jabes tem tudo a ver com pessoas traumatizadas. Pessoas que não conseguem superar os seus medos. Jabes nos revela nesta oração que ele era um homem depressivo, amargurado, angustiado. Ele não conseguia ampliar. E diz o texto que a segunda oração dele foi essa: Senhor, se os meus termos ampliares, ou seja, eu preciso começar a crescer. Eu não consigo sair do meu mundinho. Eu não consigo sair de quatro paredes. Eu não consigo sair do meu quintal. Parece que eu estou sempre condicionado. Deus está falando aqui. Aleluia. Eu estou sempre condicionado ao meu quarto, à minha casa, ao meu mundinho, às minhas coisas. Eu não consigo me livrar disso. Eu não consigo me livrar. Parece que existe sempre uma parede que eu bato e não amplio, não vai, não expande, não cresço, não vou à frente, não avanço. Eu não consigo estar sempre aqui. Eu estou sempre girando em torno de mim mesmo e não consigo ampliar o que tu tens. Aleluia. Isso era um trauma para a vida de Jabes. Em nome de Jesus, Deus tem lugares mais largos para você. Deus tem lugares mais altos para você. Deus tem algo maior para a tua vida. Se você crê, levante a tua mão e receba em nome de Jesus. Aleluia. Oh, que oração forte. Que oração que revela o sentimento da alma. Esta oração revela o mais puro desejo do coração de um homem amargurado. Essa oração revela o mais puro sentimento de alguém que está vivendo um quadro de depressão, um quadro depressivo, um quadro de angústia, um quadro de amargura. Olha o que ele está dizendo: os meus termos precisam ampliar, Senhor. Ei, olha aqui,
Tem pessoas aqui, o Espírito Santo está falando, que não consegue prosperar e expandir, não consegue crescer, não consegue ver coisas novas, não consegue ampliar, não consegue sair do seu mundo, está sempre condicionado àquela mesma situação de sempre. Quando parece que vai mudar, volta tudo no zero de novo. Quando parece que a coisa vai mudar, volta tudo, estaca zero de novo. Isso tem sido triste, amargurante para você, em nome de Jesus. Aleluia, eu estou crendo em vidas libertas aqui essa noite. Eu estou crendo num Deus, aleluia, eu creio num Deus que pode mudar a tua história hoje. Oh, aleluia. Se os meus termos ampliares, olha aqui, diga assim comigo, a terceira oração. Diga assim: ele precisava, ele queria, melhor, ele queria proteção. Ele diz assim: ó Senhor, coloca a tua mão sobre a minha vida. Se a tua mão for comigo, Senhor, eu me sinto desamparado, eu me sinto sem amparo, parece que eu estou sempre só, à mercê da vida, da sorte, parece que eu não consigo sentir o teu amparo sobre a minha vida, parece que eu estou sempre andando sozinho, sem um amparo, sem uma mão, sem uma proteção, eu me sinto desamparado. Isso aqui é oração de sentimento, lá de dentro da alma, é uma oração que sai de dentro da alma de Jabes. Era dessa maneira que ele se via um homem sem a bênção de Deus, ele se via um homem que não conseguia ampliar, ele se via um homem que não tinha a mão de Deus sobre ele. Ele se via dessa maneira. O texto não diz que Deus não lhe tinha abençoado, o texto não diz que Deus não era com ele, mas ele não conseguia ver, ele não conseguia entender que a mão de Deus estava sobre ele. Ele disse: Senhor, eu quero a tua mão sobre a minha vida, eu quero uma mudança na minha história, aleluia, porque todos vão olhar para mim e vão ver, lá vai um homem que a mão de Deus está sobre ele, aleluia, lá vai uma mulher que a mão de Deus está sobre ela, lá vai alguém que a mão de Deus está lhe guiando, aleluia, oh aleluia. Quem quer a mão de Deus sobre a sua vida aí? Aleluia. A mão de Deus, oh coisa linda. Olha aqui para o pastor, é coisa linda quando o homem entende que ele não pode andar sem a presença de Deus. É maravilhoso quando o homem compreende que eu não
Há liberdade para a tua aflição aqui, aleluia, em nome de Jesus. O mal não pode te afligir, o mal não pode vir sobre a tua vida, o diabo não tem domínio sobre você. Escute, não aceite o domínio de Satanás, não aceite o domínio do diabo. O diabo quer nos fazer presos nele. O diabo tem tentado de todas as formas prender as pessoas. As pessoas andam hoje, o mal do século, queridos, é a depressão. O mal do século, nunca se viu tantas pessoas depressivas e ansiosas como no tempo de hoje. Isso é o mal que o diabo tem colocado sobre esse século, sobre este mundo, afligindo, colocando medo, temores, vergonha, complexos, tantas coisas, crises existenciais, problemas psicológicos. Tudo isso, existe uma influência de Satanás tentando prender, amarrar, aleluia, mas o sangue de Jesus nos livra. O poder do sangue de Jesus está aqui, aleluia, a liberdade de Deus para a tua vida. Oh, aleluia, o mal não tem poder, não pode dominar, não pode, aleluia. Nós somos livres pelo sangue de Jesus. Jabes entende, escute aqui o pastor. Jabes faz essa oração, gente, mas aproximadamente 2000 anos antes de Jesus nascer. Veja, ele faz essa oração muito antes de Jesus vir. Ele já faz uma oração de liberdade. Aleluia. Hoje eu e você sabemos o que Jesus veio fazer, aleluia. Sabemos que Jesus veio pôr em liberdade os cativos, diz o texto, pôr em liberdade os oprimidos. Olha aí, oprimidos. Jesus veio pôr em liberdade os oprimidos, os cativos, aleluia. Por quê, pastor? Porque a liberdade de Deus para a tua vida, a liberdade de Deus para a tua casa, a liberdade de Deus para a tua alma, aleluia. Senhor, se tu fizeres que do mal eu não seja mais afligido, ou seja, eu não aguento mais carregar essa aflição, não dá mais, não dá mais para carregar essa angústia, não dá mais para carregar esse medo, eu não consigo mais carregar esse nome, eu não consigo mais carregar essa história, eu preciso de mudança hoje. Aleluia. Diga bem alto comigo assim: decisão. Aleluia. Nós precisamos chegar diante de Deus. Chega um momento que nós precisamos chegar e dizer: Senhor, eu vou tomar uma decisão, e esse mal eu não vou aceitar mais. Não, Senhor, não posso. A tua palavra me dá esse direito, o sangue de Jesus me dá esse direito. Aleluia. A morte de Cristo na cruz, o Calvário, me dá esse direito. Em nome de Jesus, aleluia. Creia nisso, querido. A liberdade de Deus para a tua vida. As 4 orações de Jabes é a oração que todos nós precisamos fazer. Se tu me abençoares, ou se os meus termos ampliares, se a tua mão for comigo, e se tu fizeres que do mal eu não seja mais afligido. 3 pontinhos. Parou a oração? Parou, pastor, parou. Por quê? Porque só vem a resposta: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aleluia. Oh, aleluia. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Você quer que Deus se concede? Você quer que Deus te dá? Fique em pé em nome de Jesus comigo. Aleluia. Ele te dá. Ele te faz livre. Ele te faz livre, querido, porque Ele é Deus. Aleluia. Oh, Ele é poderoso. Não há mal que Ele não possa tirar. Não há medo que Ele não possa arrancar. Não há crise que Ele não possa arrancar. Aleluia. Não. Quantos medos têm tomado conta do teu coração?
Quantos tipos de medos, de angústias, de aflições, de crises, de problemas, de complexos de inferioridade, de crises existenciais, de problemas psicológicos. Oh, escute aqui o pastor. Olha aqui, traumas. O Espírito Santo fala no meu coração que tem traumas aqui que precisam ser vencidos e serão vencidos pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, traumas. Traumas de perda, traumas de males que alguém te causou. Olha aqui o pastor, a mãe de Jabes. Escute bem, eu estou orando por você. O Espírito Santo está falando aqui. A mãe de Jabes, ela apenas segue um ritual da história. Quando ela tem muita dor, todos nós sabemos que para dar à luz, é lógico que toda mãe passa por dores, a dor de parto. Só que a dor dessa mãe foi além do que o normal. E quando ela percebe que a dor foi além do que o normal, provavelmente tenha sido um parto muito difícil, um parto terrível para ser feito. E a mãe então segue a história. Olha aqui para mim, a mãe segue a história. E a mãe diz assim, sabe de uma coisa? O nome desse menino tem que ser filho de dor. Alguém que causa dor. Alguém que causa dor. E esse vai ser o nome dele. Por quê? Porque todos os judeus seguiam isso. A história seguia isso. Escute bem, a mãe, em vez de abençoar, colocou um estigma, colocou um nome sobre ele, uma carga sobre ele, apenas para seguir um ritualismo, apenas para seguir uma história. Ela poderia ter mudado o nome dele, pastor? Poderia. Poderia ter dado outro nome? Poderia. Às vezes, vem alguma culpa sobre nós, que nós não temos culpa. Às vezes a gente carrega uma história que a gente não tem culpa, mas alguém colocou lá. Alguém deu nome. Alguém disse para você, você vai ser isso. Você vai ser assim. E você botou isso no teu coração. E o diabo agiu e te condicionou a isso. E de vez em quando você lembra, está vendo? Você vai ter que ser isso. Você vai ter que sofrer. Você vai passar por isso. Você vai carregar esse nome. A mãe de Jabes, inconscientemente, coloca sobre ele um peso que ele não podia carregar. Às vezes conosco não é diferente. Alguém coloca sobre a nossa história um peso que a gente não tem culpa. A gente não pode carregar. Mas alguém coloca. Alguém profetiza. Alguém fala. E você acaba ouvindo aquilo. E o diabo é tão astuto, maligno, que ele fica espreitando. E de repente ele pega aquilo. E aquilo é o